da direção de uma escola estadual, né? Não sei se, acredito que todos saibam da dificuldade que é, da defasagem de funcionários. Então a minha vida às vezes é entrar de manhã e sair só à noite. Então é muita correria, muita coisa, e eu não consigo uma organização para fazer parte de muitas coisas, não é só aqui não. Estou perto de me aposentar, doida para poder sair dessa etapa, para eu poder me dedicar a outras coisas. Uma delas é aqui a Casa Espírita. E essa palestra, em 2019, eu estava frequentando, nessa época eu estava conseguindo vir, e na época o Luiz me fez esse convite. Eu estudei bastante, me preparei, porque eu queria apresentar para vocês a palestra mostrando a vida de Allan Kardec da maneira assim, mais verdadeira possível, né? Seguindo uma linha de tempo, uma ordem, para que vocês pudessem compreender. E aí, quando foi agora, ele me fez esse convite novamente para eu trazer novamente a palestra. Eu mudei algumas coisas porque ela estava muito longa, estava 1h30, diminuí um pouco, mas não perdi as informações. E eu espero que eu consiga, né, de maneira muito simples, gente, é uma coisa muito simples, mas passar para vocês todo o conhecimento que eu adquiri com esse estudo, tá? Eu vou utilizar o Data Show, mas eu também vou precisar utilizar esse material de apoio por conta de datas e algumas informações que eu fico com medo de me perder, porque são muitos detalhes, tá bom? Então vamos lá. A vida e a obra de Kardec, né? Então a gente começa pra cá, que tem que apontar, né? Estou apontando pro lado errado. Quem foi Allan Kardec? Então, assim, Allan Kardec foi um importante propagador, codificador da doutrina espírita. Ele conseguiu, através de todas as entrevistas e conversas que ele teve com os espíritos, ele fez um trabalho de compilar todas as informações, organizar e publicar, né? Publicar os livros para trazer para todos nós os conceitos do espiritismo. E pelo fato dele ter sido codificador, muitas vezes as pessoas se referem à doutrina como uma doutrina kardecista, porque foi ele que codificou, né? Que trouxe as informações para todos nós. Bom, ele nasceu no dia 3 de outubro de 1804, então ontem foi o aniversário dele de nascimento, e por isso essa homenagem hoje a ele, né? Ele nasceu em Lyon, na França, e o nome de nascimento dele é Hippolyte Léon Denisard Rivail. E durante toda a vida dele, ele foi chamado, né, o professor Rivail, porque ele se formou e ele era professor, né? Ele nasceu numa família católica, a mãe dele era ligada ao magistério, o pai dele ao direito, e depois, com 10 anos de idade, ele foi enviado para a Suíça, que era um país protestante, para estudar, para dar início aos estudos dele. Aí, por que Allan Kardec? Né? Não tem Allan Kardec no nome dele. Ele, com uma faixa de mais de 50 anos de idade, quando foi o momento que ele começou a estudar os fenômenos espíritas, tá? Ele, numa sessão espírita, ele recebeu uma informação de que em uma das vidas passadas dele, ele tinha sido um sacerdote druida. E lá ele tinha se chamado Allan Kardec. Então, naquele momento, onde ele estava fazendo todo aquele estudo, aquele trabalho, ele assumiu esse pseudônimo. Tá? Bom, é importante assim ressaltar que Allan Kardec, né, o professor Rivail, até então vamos chamar assim, né, ainda não era Allan Kardec. Ele foi criado no catolicismo, depois ele foi estudar num país protestante, e ele presenciou muitas vezes como a intolerância religiosa ela era muito forte, muito presente. E ele tinha pensamentos de mudança em relação a isso. Né? O trabalho dele, a gente vai falar sobre isso ao longo da vida dele, ele usou todo o conhecimento dele para tentar transformar isso, para trazer a questão da igualdade, dos direitos. Então ele tentava, só que ele era um homem também de atitudes moderadas, ele não era dado ao extremismo, ele usava a inteligência, ele usava as palavras, né, o que ele sabia, o que ele estudava, para tentar combater esses extremismos, tá? Isso é importante ficar muito claro.
Bom, ele iniciou os estudos dele, então, em Lyon, na cidade natal, onde ele nasceu. A princípio, ele demonstrou uma grande aptidão para os estudos das ciências, da filosofia. Com 10 anos, ele foi para esse instituto aqui, Instituto de Yverdon, na Suíça, que era um instituto muito requisitado, frequentado pela aristocracia, só altas personalidades. E ele foi criado, né, e dirigido por esse homem aqui, que ele é um filósofo, um pedagogo muito famoso até os dias de hoje, Pestalozzi. E dentro desse instituto, ele se formou aos 18 anos, em 1822, como pedagogo. Né? O Allan Kardec se formou como pedagogo. E ele assimilou bastante o método de Pestalozzi. A gente vai falar um pouquinho sobre esse método daqui a pouco. Foi muito importante para ele. Então, quando ele saiu de lá, ele saiu moldado por Pestalozzi e tornou-se divulgador do seu método. Bom, aqui eu trouxe para mostrar para vocês, né, uma imagem do Instituto Yverdon, ou Instituto Pestalozzi, onde ele estudou, que agora não funciona mais como uma escola, mas sim virou um museu. Né? Aqui uma imagem, né, da sala de aula, uma estátua que foi feita em homenagem a Pestalozzi. E aqui, gente, alunos se tornavam monitores. Porque, olha só, uma coisa importante que a gente precisa falar sobre esse método de Pestalozzi, ao qual, né, o Allan Kardec se tornou seguidor, é o seguinte: ele era um método de ensino essencialmente heurístico. Isso quer dizer o quê? O aluno, ele era conduzido a descobrir por si mesmo as coisas que estão ao alcance de sua inteligência, em vez de elas lhe serem administradas dogmaticamente. Então, pelo método de Pestalozzi, cada um tinha seu tempo de aprendizado. Então, aqueles alunos que conseguiam caminhar mais facilmente, compreender melhor o que era administrado, eles iriam auxiliar os colegas que tinham dificuldade. Tá? É um método, é respeitar o tempo de cada um. Isso era muito importante, né? Entender que cada um tem um tempo para aprender. E que não é porque você não aprendeu algo hoje que você não tem a capacidade de caminhar futuramente. Então, isso é muito importante. E essa metodologia, ela foi muito importante também para tudo que o Allan Kardec iria fazer depois. Até a forma como ele iria organizar toda essa doutrina. Com esse olhar, né, de que cada um de nós tem tempo para aprender, para caminhar, para evoluir. A gente sabe disso, né? Bom, então, gente, achei interessante trazer isso aqui, só uma observação, porque eu não sei se vocês vão ter a mesma percepção que eu, mas eu entendi assim. Esse aqui é o Jean-Jacques Rousseau. Ele era um filósofo muito importante e o trabalho dele, o pensamento dele, acreditava que a educação era um instrumento de transformação. E ele foi um influenciador do Pestalozzi. Então, tudo que Pestalozzi desenvolveu teve como base os conhecimentos lidos de Rousseau. E Pestalozzi foi um influenciador também de Allan Kardec. Interessante que quando Pestalozzi fundou o Instituto de Yverdon, foi no ano que Kardec nasceu. E eles depois se encontraram e ele e o Kardec pôde também receber esses ensinamentos vindos do Pestalozzi. Então aqui, de acordo com Herculano Pires, Pestalozzi pode ser considerado como o pai espiritual de Rivaio, da mesma forma que Jean-Jacques Rousseau foi o pai espiritual de Pestalozzi. Então a gente observa que é como se todo o caminho estivesse sendo preparado desde muito tempo para chegar em Kardec e preparar ele para tudo que ele iria receber, a missão que ele teria futuramente, seria de fazer a codificação dessa doutrina. Bom, aqui aos 18 anos ele tornou-se bacharel em ciências e letras, né? Ele terminou os estudos lá no Instituto de Yverdon, aí ele voltou para a França, foi morar com a mãe dele em Paris e começou a trabalhar dando aulas como professor. Aos 19 anos, ele escreveu o seu primeiro livro pedagógico. Ele escreveu e publicou um livro chamado Curso Prático e Teórico de Aritmética. E lá ele
utilizava o método de Pestalozzi, toda a configuração do livro. Aos 22 anos, ele fundou o Instituto Técnico Rivalho. Junto com o tio materno dele, ele fundou o Instituto. Era um lugar onde ele dava aula para pessoas pobres daquela comunidade, aulas de química, física, filosofia e outras disciplinas, gratuitamente, e ele utilizava um método revolucionário, preparando essas pessoas para o trabalho. E ele funcionou durante um tempo, só que esse tio passou por algumas dificuldades financeiras, precisou vender o prédio, então ele teve que desfazer esse instituto. Mas ele continuou o trabalho dele. Né? Depois disso, ele trabalhou como tradutor. Ele era poliglota, ele falava, né, alemão, falava inglês, outros idiomas. Então, ele traduziu alguns textos, alguns livros, e também trabalhou como contador, porque ele também tinha uma aptidão muito grande para trabalhar com números, com contas, né? Publicou obras pedagógicas propondo modernos sistemas de aprendizagem. Ele, com 24 anos de idade, né, vou falar assim, o professor Rivalho, ele lançou o Plano Proposto para a Melhoria da Educação Pública. Esse livro, ele recebeu prêmios com esse livro. Ele tinha ideias críticas e revolucionárias muito avançadas para a época. E também lançou, além desse livro, ele lançou outras obras, sempre defendendo a educação como o principal meio de progresso. Então, ele via a educação como uma forma da pessoa se evoluir, de progredir, de conquistar as coisas. Então, a educação para ele era o ponto principal, tá? Foi convidado para participar em sociedades acadêmicas europeias, enfim, muitos prêmios, convites, né, publicações. E em 1832, em fevereiro, ele casou-se com Amélie Gabrielle Boudet, a Madame Kardec, que também era ligada à área da educação. Ela era pedagoga, poetisa, artista plástica, professora de letras e belas artes. E ao lado de Kardec, ela mobilizou campanhas para uma maior democratização do ensino. Os dois juntos lutavam para que todos tivessem direito à educação. Inclusive, na casa deles, eles abriram uma escola e eles davam aula. Alguns alunos aula particular, outros alunos gratuitamente. Bom, aqui eu trouxe para vocês, só para mostrar, tá, gente? Aqui um certificado, né? Alguns títulos e diplomas que ele recebeu por todos os trabalhos que ele desenvolveu. Aqui, algumas obras didáticas que ele também publicou. Esse aqui, ó, é o Curso Prático e Teórico de Aritmética, segundo o método de Pestalozzi. E esse outro aqui é o Plano Proposto para a Melhoria da Instrução Pública. E olha, tem outros. Aqui eu peguei alguns, eu não peguei todos, né? Não tinha como eu trazer todos. Então vocês vejam aqui, ó, 1824, 28, 31, 46, 48, 49. Então, a boa parte da vida dele se dedicou a isso, ao trabalho voltado para a área da educação e também de tentar fazer alguma diferença para aquele lugar onde ele vivia, né? Para tudo aqui. Bom, gente, aí vamos lá. Com quase 50 anos, ou 50 anos, foi quando Kardec começou a se dedicar ao espiritismo. Durante a vida toda dele, ele era um homem cético, ele não acreditava em espíritos, em reencarnação, nada disso. Ele era um homem que tudo tinha que ter comprovação científica. Ele era um estudioso, então tudo tinha que ter uma base racional. Né? Então a gente pensa assim, poxa, então como que de repente ele escreveu essas obras? O que aconteceu com ele para que ele pensasse nisso? Para que ele mudasse? Né? 50 anos da vida você tem uma ideia, de repente você muda todas as suas certezas e aquilo se transforma em algo diferenciado, diferente, totalmente oposto. Né? Então, para a gente poder falar dessa mudança que aconteceu com ele, a gente precisa entender o que estava acontecendo naquele momento, naquela época. Vocês vejam que eu falei aqui, ó, até 1849, né? Então, vamos falar agora da iniciação espírita dele, né? É o que interessa pra gente hoje. Então, por volta de 1850, na França, né, na cidade de Paris, estava passando por várias reformas, né?
As ruelas medievais davam lugar a avenidas largas que convergiam para o Arco do Triunfo, que naquela época era um símbolo de modernidade, de progresso, tá? E a cidade se preparava para virar o século como a cidade das luzes. Era tempo de revolução industrial e descobertas científicas. Então foi um momento de uma França, de uma Paris que estava vivendo um tempo de diferenças sociais, dificuldades, de muitas situações difíceis, começar a se transformar. Essas transformações começaram a acontecer. De uma cidade de estrutura medieval, de construções antigas e insalubres, desprovida de grandes eixos de circulação, Paris tornou-se em menos de 20 anos em uma cidade moderna. Gente, em meio a toda essa situação que estava acontecendo, surgiram os fenômenos que nós conhecemos por mesas girantes. Foi quando começou esse fenômeno a acontecer lá. Inclusive, aqui, ó, toda a Europa tem um espírito voltado para uma experiência que consiste em fazer girar uma mesa. Isso foi uma nota que saiu nesse jornal, eu não sei ler essa língua não, vou tentar, Ilustração, de 14 de maio de 1853. Então, é um fenômeno onde as pessoas se reuniam nos salões ou nas casas das senhoras de sociedade, sentavam em volta de uma mesa, né? Empunhavam as mãos, aquela mesa movia, fazia movimentos, batia e respondia as perguntas que as pessoas faziam. E isso se tornou uma febre, uma brincadeira, uma diversão para uma boa parte daquela sociedade. As pessoas iam lá para perguntar sobre a vida delas, o futuro, o amor, saúde, dinheiro. Obviamente, tinham as pessoas estudiosas, sérias, que tentavam entender o que estava acontecendo. Não existia uma literatura que explicasse isso. Mas se transformou numa febre, tá? E assim, antes de acontecer isso foi por volta de 1853, né? Antes, alguns anos atrás, já tinham acontecido alguns fenômenos. Aqui foi na Europa, né? Foi em Paris, na França. Tinha acontecido nos Estados Unidos. Alguém aqui já ouviu falar sobre as irmãs Fox? Sim, né? Algumas pessoas, acho que todo mundo já, né? Já ouviu falar. Então, em 1848, mais ou menos, aconteceu esse fenômeno na casa dessas irmãs, Kathleen e Margaret Fox, né? E nos Estados Unidos, no povoado lá chamado Idlesville. Eles moravam num povoado simples, casas de madeira, móveis de madeira, né? Pessoas, a religião protestante, pessoas sérias que não acreditavam em nada disso, inclusive não existia nada sobre isso, né? E de repente começou a se ouvir um estalar nas madeiras dos móveis e da parede. E depois de um tempo, essas irmãs, elas começaram a estabelecer uma comunicação com essas batidas, com esses estalos. Então, por exemplo, elas batiam, ele repetia da mesma maneira que elas tinham batido. Então elas perceberam que tinha algo ali que estava escutando. Daí elas traçaram uma outra forma. Um tipo de batida significava assim, outro tipo de batida era não. Aí elas iam fazendo as perguntas e ele ia respondendo. E depois as batidas que representavam letras do alfabeto. E aí depois de um tempo isso começou a chamar a atenção, todo o povoado viu aquilo acontecendo, então pessoas, né, estudiosos começaram a tentar entender o que estava acontecendo e depois de um tempo se descobriu que realmente havia morrido um mascate, uma pessoa tinha sido assassinada ali e tinha sido enterrada no porão daquela casa. E conseguiram, através dessa conversa, descobrir que era ele que estava se comunicando com elas. Então esse foi um dos primeiros, o primeiro fenômeno assim, que ficou conhecido, né, como uma manifestação espírita. Depois aconteceram outros. E depois nós tivemos aquele fenômeno das mesas girantes. Mas esses primeiros fenômenos que eu falei para vocês, lá nos Estados Unidos, eles deram início a um movimento chamado espiritualismo moderno, ou moderno espiritualismo, ou também neo-espiritualismo, que é o seguinte, é um movimento surgido em meados do século XIX, de caráter religioso e científico, cuja proposta elementar é evidenciar a sobrevivência da alma após a morte e a comunicabilidade dos mortos, os espíritos desencarnados,
baseando-se especialmente nas manifestações ditas sobrenaturais. Aí considera-se como seu marco o famoso caso de Deus Valley nos Estados Unidos, envolvendo as irmãs Fox, quando foram criados diversos sistemas de interpretação das mensagens espirituais. Então, já existiam estudos antes. Quando nós chegamos no fenômeno das mesas girantes, lá na França, já tinham estudos sobre esses fenômenos. E aí, o que aconteceu? Um amigo do professor Rivaio, o senhor Cartier, Fortier, que era um magnetizador, procurou por ele, porque o professor Rivaio, Allan Kardec, ele era um estudioso, ele era um homem sério, ele escrevia vários artigos, ele pesquisava. Então eles queriam trazer ele para ele também pesquisar sobre isso. Só que ele não quis, ele não se interessou no primeiro momento por isso. Porque olha só, ele era um homem de espírito empírico, ou seja, ele apoiava-se somente nas experiências vividas, na observação das coisas. Ele tinha um pensamento racional e ele era profundo conhecedor do magnetismo. Então ele entendia, ele acreditava no seguinte: todo corpo, todo ser vivo, ele possui um fluido magnético. E ele consegue, com a impostação das mãos, transmitir esse fluido para outra pessoa, né? Revigorando essa pessoa, ou ele consegue mover os objetos. Então, para ele, o que estava acontecendo aí era chamado de magnetismo animal. Eles estavam usando o fluido do próprio corpo e induzindo aquelas respostas ali. Então, ele não acreditou. Eu trouxe até aqui uma imagem para mostrar mais ou menos que ele, como representava, né, esse magnetismo animal, e ele não aceitou. Ele não quis conhecer esse fenômeno. Tá? Passado um ano depois, em 1855, os fenômenos continuavam. E já tinham mais estudos e mais informações sobre isso. E aí um outro amigo dele procurou ele de novo, o senhor Carlucci. Procurou, mostrou alguns estudos, né? Chamou ele para participar, ele também não queria, mas aí o senhor Carlucci disse para ele: mas nós não vamos, né, nos salões, nós vamos na casa de uma pessoa séria. Respeito, uma pessoa que não brincaria com isso. Então ele aceitou o desafio e ele resolveu ir verificar. E aí ele foi, né? Primeira reunião que ele foi na casa da senhora Plaine Maison. Gente, desculpa o meu pronunciar, tá? Mas é do jeito que eu sei. A senhora Plaine Maison. E aí lá ele presenciou o fenômeno pela primeira vez. E aqui, ó, uma fala dele, né? Uma escrita dele a respeito disso. Entrevida aquelas aparentes futilidades, no passatempo que faziam daqueles fenômenos qualquer coisa de sério, como que a revelação de uma nova lei que tomei a mim investigar a fundo. Então, a partir daquela primeira reunião, a esposa dele estava com ele, né? Ela sempre esteve ao lado dele, acompanhando ele em tudo. Ele percebeu que tinha alguma coisa diferente ali. Não era nada de magnetismo, não. Tinha alguma coisa além. E ele resolveu investigar. A princípio, por curiosidade própria. Mas depois ele foi conhecendo cada vez mais e ele foi percebendo que tinha algo além. Não era só aquilo que ele estava imaginando. Bom, por meio de muitas pesquisas e profundo estudo, o professor Rivaio concluiu que a causa inteligente por trás daqueles fenômenos eram os espíritos dos que haviam partido, deduzindo assim as leis que regiam aqueles fenômenos. Então, gente, ele passou a frequentar várias reuniões espíritas, levava perguntas, conversava com as médiuns, e aí ele começou a fazer as anotações dele, as pesquisas. Foram mais de 10 médiuns que contribuíram durante todo o trabalho, e na sua grande maioria mulheres. E aí eu trouxe aqui rapidamente, só para vocês conhecerem um pouquinho, algumas médiuns que foram importantes nesse trabalho. Ó, a primeira foi a senhora Plaine Maison, né? Que foi na casa dela, naquela primeira vez. Ela foi a pioneira na realização de reuniões dedicadas à comunicação com os espíritos. Foi na casa dela que ele viu a primeira vez as mesas girarem. Foi na casa dela que ele se convenceu de que tinha algo ali, um princípio inteligente de fazer aquele movimento. Não era apenas o magnetismo. Bom, aí, na casa da senhora Plaine Maison, ele conheceu o senhor Boudin.
Senhor Buda viu ele ali sério, estudando, e convidou para ir na casa dele, para participar do meio da reunião na casa dele. E lá na casa dele, ele conheceu Caroline e Julie Boudin. Eram duas meninas de 16 e 14 anos. Quando ele chegou na casa do Senhor Boudin, ele viu algo que deixou ele preso e assoberbado, porque as duas meninas, elas botavam a mão sobre uma cesta, tinha um lápis preso na cesta e a cesta escrevia, respondia as perguntas, até mesmo perguntas feitas só no casamento. Então ali, aquilo foi fazendo eles acreditar cada vez mais e se convencer realmente de que tinha algo maior ali. Chegou um ponto que as próprias meninas pegavam o lápis e já faziam a psicografia direto. Tá? Então elas foram as primeiras médiuns que concorreram para o trabalho realizado por Kardec, sempre com boa vontade. O livro dos Espíritos foi quase todo escrito por intermédio dessas duas meninas. Tá? Depois, e uma coisa importante, foi através da comunicação delas que ele soube quem era o protetor espiritual dele, o Espírito de A Verdade. Depois, em outra reunião, ele conheceu uma outra jovem. Essa jovem aqui, ó, Ruth Celine Jafé. Essa menina, ela era uma médium sonâmbula. Quando ele conheceu ela, ela já tinha mais de 50 cadernos psicografados que ela já tinha feito. Então, ela entregou esses cadernos todos para Allan Kardec, todos, tá? E ela ajudou muito ele. Ela recebia as comunicações alertando ele sobre a missão que ele tinha que cumprir, falando para ele da necessidade de estar sempre revisando tudo que ele recebia dos espíritos, tá? Então ela realizou excelente trabalho mediúnico na elaboração de um livro dos espíritos e também contribuiu de forma essencial para a revisão completa do livro. Essa última aqui é a Hermance Dufour. Essa menina, quando ela chegou até Allan Kardec, ela foi junto com o pai dela. Ela era uma menina que ela tinha uma mediunidade, ela se comunicava, né, com a espiritualidade. Aos 14 anos ela já tinha psicografado um trabalho literário sobre a vida de Joana d'Arc, mas ela estava muito confusa, precisando de ajuda, porque ela não sabia controlar o que acontecia com ela. E aí com o Kardec ela conseguiu entender o que acontecia com ela, conseguiu controlar e ela passou a trabalhar com ele junto na codificação, tá? Aqui, ó, teve uma participação muito importante na codificação da doutrina. E aqui, gente, outras médiums, tá? Outras médiums mais, e eu destaco aqui, ó, a senhora Meli Gabriele de Lacombe Budot Rival, a esposa, porque ela esteve o tempo do lado dele, auxiliando em todo o trabalho. Isso foi muito importante para ele, tá? Bom, Aline Carlotti, a última que eu vou falar para vocês. Essa médium, ela era uma médium de psicografia e psicofonia. E ela serviu de intermediária para que o Espírito de A Verdade confirmasse ao professor Rival que ele tinha uma missão importante a realizar com o seu trabalho de codificação dos ensinos dos Espíritos. Esse Espírito de A Verdade, ele esteve próximo a Kardec, orientando, auxiliando e protegendo, porque ele encontrou também muitos antagonistas às ideias do Espírito. Então, ele precisou realmente de orientação e proteção. E essa médium, ela psicografou essa mensagem aqui, eu vou ler para vocês. O Espírito de A Verdade, isso aqui é muito importante. Eu considero isso aqui muito importante. Tá? Dizendo assim para Kardec: confirmo o que foi dito a respeito da tua missão, mas recomendo-te muita discrição se quiseres sair-te bem. Não esqueças de que podes triunfar, como podes falir. Nunca, pois, fales da tua missão. Seria a maneira de a fazeres malograr-se. Ela somente pode justificar-se pela obra realizada, e tu ainda nada fizeste. Se a cumprires, os homens saberão reconhecê-lo, cedo ou tarde, visto que pelos frutos é que se verifica a qualidade da árvore. A nossa assistência não te faltará, mas será inútil se de teu lado não fizeres o que for necessário. Previno-te de que é rude a tua missão, porquanto se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. E essa mensagem que chegou para Kardec, ele recebeu ela, imagina como ele não ficou, né? Sabendo que ele tinha uma missão dessa importância, mas ele aceitou o desafio
propósito de continuar o trabalho da codificação. Então, como que acontecia todo o trabalho, né? Ele ia para as reuniões e levava uma série de questões, organizadas de maneira metódica. Ele adotou um método para isso. Elas tinham um caráter psicológico, filosófico e de natureza espiritual. As respostas psicografadas por Caroline e Julie Baudin eram revistas analisadas e comparadas a outras mensagens. Por exemplo, ele chegava na casa das meninas e vou fazer um exemplo aqui com vocês. Ele não fazia uma pergunta, ele fazia várias. Ele perguntava: o que é Deus? Elas respondiam e ele registrava. Em outra sessão, na casa da senhora Playmason, por exemplo, ele perguntava: o que é Deus? Ela respondia e ele registrava. Aí ele ia na casa da senhorita Jafé: o que é Deus? Então, várias perguntas, elas eram repetidas em várias sessões diferentes. Então, o que ele fez? Ele usou um método experimental. Como é que é? Observação, comparação e dedução dos fatos. Foi dessa forma que ele foi organizando as ideias. Tá? Ele foi percebendo que ele ia em várias sessões, em lugares diferentes, com pessoas que não tinham contato entre si, faziam as mesmas perguntas e vinham sempre respostas equivalentes. Então, ele compreendeu que eles tinham uma lei maior. Essa lei estava sendo trazida, estavam trazendo naquele momento. Bom, durante a revisão, a médium que mais contribuiu foi Ruth Jafé. E essa revisão era necessária. E muitas mensagens foram ignoradas, porque ele também percebeu que muitos espíritos que estavam ali eram apenas espíritos de pessoas que tinham vivido, estavam desencarnadas e que emitiam apenas a sua opinião. Então, assim, eu estou aqui, eu tenho um nível de conhecimento. Não é porque eu desencarnei que eu vou saber de todas as verdades e todas as respostas. Eu vou continuar tendo aquele meu nível de pensamento. Então ele precisou ter muito cuidado com todas as respostas que ele recebia, para ele não construir teorias prematuras. Então, por isso a necessidade da comparação, da análise. E uma outra coisa muito importante, houve a participação de vários médiuns, mas também houve a participação de muitas pessoas especializadas, por exemplo, em física, matemática, estudiosos, cientistas, porque lá eles iam fazer as perguntas, ouvir as respostas, e em cima daquelas respostas, trazer outros argumentos para a discussão e avaliar tudo que estava sendo colocado ali. Então, foi um estudo realmente muito sério, que durou 2 anos de intensas pesquisas. E no final, ele entendeu que tudo que ele recebeu ali era a proporção de uma doutrina. E aí ele resolveu publicar. E na hora de publicar o primeiro livro, 2 perguntas. Qual será o título desse livro? O livro foi escrito por quem? Pelos Espíritos. Então nada mais justo que se chamasse o Livro dos Espíritos. Quem deveria assinar a obra? Ele não queria assinar com o nome dele, porque ele tinha as publicações como o professor Rivaio, mas ali não era o professor Rivaio que estava fazendo nada. Ele só codificou, só passou por ele, ele organizou e colocou ali. Então ele lembrou daquele nome, Allan Kardec, de uma vida passada dele. Então ele resolveu assumir. Ele não escondeu que foi ele que escreveu, né? Ele que fez o trabalho, mas não foram ideias dele. Então a importância de assinar o nome Allan Kardec, tá? Bom, aqui, gente, eu trouxe para vocês uma foto, né, da primeira edição do Livro dos Espíritos, primeira, que foi lançada em 18 de abril de 1857. Essa primeira edição só tinha 501 perguntas, tá? Ela contou com a participação das meninas Caroline, Julie Baudin, Ruth Jafé, Hermance Dufour e outros médiuns também. Após o lançamento, alcançou grande repercussão, ampliando contatos com outros médiuns, levando à publicação da Revista Espírita, revista mensal, em janeiro de 1858. Depois que ele lançou o Livro dos Espíritos, houve uma procura muito grande. Gente, houve muitos protestos de padres e de cientistas que eram céticos. Inclusive alguns amigos que se afastaram dele porque não acreditavam em tudo aquilo que ele estava fazendo. Mas também houve muita procura, porque era um tema que muitas pessoas queriam entender, queriam compreender. Então isso aí, se por um lado afastou muitos, por outro lado atraiu também muitos. Então ele lançou a Revista Espírita, era uma revista mensal para tratar de assuntos do espiritismo.
Em 1º de abril desse ano, ele fundou e presidiu a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que foi o primeiro centro espírita. Foi esse, tá? E em 1859 ele lançou um opúsculo, um livrinho, né, pequeno, chamado O que é o Espiritismo, contendo o resumo da doutrina. Importantíssimo. Importantíssimo. Sim. E aí aqui, gente, a Revista Espírita, tá? Um exemplo da Revista Espírita. Um exemplo que foi lançado em 1858, ela era mensal. E esse livrinho que o Luiz mostrou aqui, ó, primeiro, O que é o Espiritismo, foi lançado em 1859. Tá? Depois, ele lançou mais um livro, que era... ele lançou a 2ª edição do Livro dos Espíritos, porque foi em 1857 a primeira edição. Em 3 anos continuaram os estudos. E ele entendeu, ele percebeu que tinha mais coisas para acrescentar e até mesmo algumas perguntas que poderiam ser mais exploradas e acabaram dando lugar a outras perguntas. Então, em 1860, dia 18 de março, ele fez o lançamento da 2ª edição, só que agora, em vez de 501, eram 1019 perguntas, tá? E no ano seguinte, em 1861, ele lançou o Livro dos Médiuns, que é um tratado sobre a faculdade mediúnica, o papel do médium, das sessões espíritas, um manual, né, da orientação dos médiuns. E aí, gente, tudo caminhava muito bem, né? Ele estava lançando os livros, vendendo, os livros eram procurados, chegavam pedidos desses livros para ir para outros lugares, e houve um pedido para a Espanha, um pedido de 300 livros para Barcelona. Nesse pedido ele mandou Livro dos Espíritos, O que é o Espiritismo, aquele pequeno, edições da Revista Espírita e Livro dos Médiuns. Ele fez tudo, porque Kardec ele tinha essa preocupação de cumprir todas as leis certinho. Então ele fez tudo conforme precisa para você exportar com a Mercado Livre. Só que quando chegou em Barcelona, na alfândega de Barcelona, a alfândega barrou, porque eles viram que se tratava de obra de literatura espírita. Encaminharam para o bispo. E o que o bispo fez? Condenou. Era uma heresia. Então ele determinou que aqueles livros não poderiam seguir, eles seriam queimados em praça pública, para mostrar para todo mundo que aquelas ideias não podiam existir. Então aí ele proclamou um auto de fé, que é conhecido como Auto de Fé de Barcelona, e ele aconteceu no dia 9 de outubro de 1861. Quantas tentativas, né, de impedir que o espiritismo continuasse, né? Então, neste dia, 9 de outubro de 1861, às 10h30 da manhã, na esplanada da cidade de Barcelona, no local onde são executados os criminosos condenados ao derradeiro suplício, e por ordem do bispo desta cidade foram queimados 300 volumes e brochuras sobre o espiritismo. Allan Kardec tentou conseguir esses livros antes que eles fizessem isso. Tentou, mas ele não conseguiu. E aí ele recebeu uma mensagem do Espírito da Verdade, dizendo assim para ele, ó: deves compreender quanto uma perseguição tão ridícula quanto atrasada poderá fazer o bem a bem do progresso do espiritismo na Espanha. A queima dos livros determinará uma grande expansão das ideias espíritas e uma procura febricitante das obras dessa doutrina. As ideias se disseminarão lá com maior rapidez e as obras serão procuradas com maior avidez, desde que as tenham queimado. Tudo vai bem. Essa psicografia que ele recebeu, o Espírito de A Verdade, acalmou ele. Ele entendeu que aquilo ali tinha que acontecer. Aquilo ali fez com que o espiritismo ficasse mais procurado, as pessoas quisessem conhecer mais. Ao invés de surtir o efeito que o bispo queria, que era acabar com as ideias espíritas, pelo contrário. Por isso aqui, ó, das cinzas nasceu a luz, porque a partir daí as ideias se propagaram, tá? Então, esse trecho ele foi publicado em Obras Póstumas depois, tá? Então, gente, ele continuou o trabalho dele. Passado todo esse episódio, ele continuou, e aí veio mais a publicação do Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, que é
uma releitura dos ensinamentos morais de Jesus Cristo sob a ótica do Espiritismo. Aí no ano seguinte, em 1865, ele lançou O Céu e o Inferno, que faz, né? Desculpa, explanações acerca do destino da alma após a desencarnação, sobre o conceito espírita para as teorias de céu, inferno e purgatório, das penas eternas, e apresenta relatos de espíritos que encontram-se felizes ou infelizes após a morte física. E finalmente ele concluiu o trabalho dele em 1868 com o livro A Gênese, que aborda diversas questões de ordem filosófica e científica, como a criação do universo, a formação dos mundos, a formação do nosso planeta, o surgimento da humanidade na Terra e o surgimento do Espírito. Aborda também uma visão científica sobre os milagres de Jesus Cristo e anuncia a grande transformação pela qual a Terra passa e a sua repercussão para os seus habitantes, encarnados e desencarnados. Então, ele conseguiu, né? Vocês observem que ele conseguiu concluir. Foram 5 livros, né? E observem que ele também conseguiu organizar todos os temas em cada um desses livros. Cada livro tem uma abordagem, né? Sobre determinado aspecto. É um educador mesmo, né? A metodologia que ele aprendeu lá atrás foi muito importante na hora de fazer essa organização. Certo? Então, gente, olha só, importante aqui, né? Desde que ele assumiu a missão espírita, Allan Kardec dedicou-se quase inteiramente a essa causa. Ele era casado, mas não tinha filhos. Então, a maior parte do tempo era dedicado a escrever livros, a escrever artigos, traduzir textos, participava lá da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, a dedicação dele passou, vejam bem, de uma vida de 50 anos, praticamente, onde ele estava voltado para a educação, mas não acreditava em nada disso. De repente, quando ele conheceu, ele se convenceu, né? Passou a trabalhar pelo Espiritismo, ele passou a se dedicar somente a isso. Ele chegou a ser advertido várias vezes pela espiritualidade, para que não descuidasse do seu descanso necessário, ainda que os trabalhos doutrinários se fizessem urgentes. Ele chegou a ser informado que o trabalho doutrinário não terminaria naquela vida, ele ia terminar em outra encarnação. Então, que ele fizesse os trabalhos, mas que ele também tivesse o descanso necessário. Sempre cumpriu as exigências legais do governo francês, isentando-se de polêmicas políticas, e quando ele era atacado, ele não discutia, ele não era o tipo de homem que partia com uma briga por discussão. Ele respondia através de um artigo na revista Espírita. Por exemplo, esse artigo aqui, ó. Aos que nos dizem coragem, isso aqui é uma resposta que ele está dando a alguma coisa. Aos que nos dizem coragem, diremos que jamais recuaremos diante de qualquer das necessidades de nossa posição, por mais duras que sejam, que contem conosco, como neles contamos encontrar no dia da vitória, soldados da véspera, não soldados do dia seguinte. Essa publicação foi da Revista Espírita de janeiro de 1868. Então, Kardec, ele trabalhou muito pela causa, ele desenvolveu muito, ele conseguiu concluir a missão dele, né? Trouxe os 5 livros da codificação, mas chegou um ano, né? Chegou o momento do desencarne. Em 1869, ele desencarnou. Desencarnou em Paris, dia 31 de março de 1869, com 64 anos de idade. Há suspeitas de que ele teve um aneurisma, mas eu também li alguma coisa a respeito de um possível ataque cardíaco. Ele estava lá no escritório da Revista Espírita, eles estavam de mudança para outro local, então estavam embalando livros, preparando tudo para poder sair, e ele passou mal e ele foi encontrado caído no chão, morto. O velório dele foi cortejado por uma multidão, seguindo para o cemitério de Montmartre. Amigos fizeram discursos, né? Ele foi muito homenageado. Um ano depois, no dia 31 de março de 1870, os seus restos mortais foram transferidos para o cemitério Père Lachaise. Esse aqui, ó, é o túmulo onde ele ficou, que tem assim, é um monumento com arquitetura druística, em homenagem, né? Porque ele foi um sacerdote druida, né? Allan Kardec, então eles fizeram nesse formato. Um pouco antes de desencarnar, ele tinha elaborado o testamento, no qual ele
constava a designação dos seus bens para a sociedade anônima, que foi assumida pela esposa e depois foi delegada ao seu mandatário, Pierre Gaëtan Lemarie. E foi justamente esse homem, né, Lemarie, quem cuidou para que mais uma obra de Allan Kardec fosse publicada. Em 1890, ele escreveu um livro, Obras Póstumas, e nesse livro ele colocou anotações do diário de Allan Kardec e outras coisas sobre a doutrina que ele foi encontrando. Então ele foi colocando todos nesse livro. Bom, 14 anos depois, foi a esposa dele, né, Amélie Gabrielle Boudot, que faleceu dia 21 de janeiro de 1883. Ela tinha 87 anos. E é importante a gente entender, né, que ela foi incentivadora, apoiou ele desde as primeiras participações em sessões espíritas, sempre foi participativa e abnegada. Envolvia-se nas tarefas e atividades do seu marido. Mesmo depois da morte de Kardec, ela manteve participação do movimento espírita no fortalecimento da divulgação do espiritismo. E aí você achou interessante, né? Kardec a chamava carinhosamente de Gabi. Né? Bom, aqui, só para a gente poder ver um pouquinho, né? Onde ele foi sepultado, aqui tem uma estátua lá dentro do túmulo, estátua de bronze de Allan Kardec, e logo abaixo do busto está aqui Allan Kardec, fundador da doutrina espírita. E mais abaixo tem um texto que diz assim, ó: todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. O poder da causa está na razão da grandeza do efeito. Aqui do lado desse monumento está escrito Amélie Gabrielle Boudot, viúva de Allan Kardec, porque ela foi sepultada aqui junto com ele. E logo ali em cima, no túmulo, tem uma frase dizendo: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. E lá em Lyon, onde ele nasceu, também tem um memorial a Allan Kardec. Bom, gente, então a gente sabe, a gente percebe, né, por tudo isso, que antes do Kardec trazer todo esse conhecimento, fazer essa modificação que ele fez, todas as manifestações que envolvessem fenômenos espíritas, ou era bruxaria, ou era loucura. Não existia uma literatura, não existia uma explicação. Então, a religião, ela determinava os dogmas que você tinha que cumprir. Se você saísse fora daquilo, você estava desrespeitando, era uma heresia, e você era punido por isso. Ou você era queimado, ou você era preso, você era louco. Quando Kardec assumiu essa missão e trouxe todo esse conhecimento, ele abriu um leque de informações que foi muito importante para que hoje nós pudéssemos compreender que são fenômenos naturais, que fazem parte, né? E a gente sabe que a vida não acaba depois da morte, tem uma continuidade, que a gente vai ter sempre a oportunidade de se melhorar. Não existe essa questão de você errou e você é condenado. Você sempre pode se melhorar, você sempre pode buscar o equilíbrio e o crescimento. Então, é uma opinião pessoal, né? Não sei se todos concordam, mas eu acho que o Espiritismo, ele traz pra gente uma noção do que é realmente você ter uma verdadeira fé, você realmente acreditar, você saber que você é responsável pelos seus atos, você vai construir o seu caminho. E você vai ter sempre a oportunidade de se melhorar. Não é porque você errou que você está fadado a ser um fracassado. Você pode se levantar e continuar a sua caminhada. E Allan Kardec, com todo esse trabalho, trouxe muito conhecimento para a gente, trouxe para todos nós a fé, né? Poder acreditar que a gente vai estar sempre caminhando e com Deus ao nosso lado. Então isso foi um marco, realmente, uma mudança em toda a humanidade. Então, assim, para a gente finalizar, eu trouxe algumas citações que são atribuídas a Allan Kardec, não sei se palavras ditas por ele, ou provavelmente ele recebeu essas citações, né? Os homens semeiam na terra o que colherão na vida espiritual, os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Só é inabalável a fé que pode enfrentar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Nascer, morrer, renascer novamente e progredir sempre, tal é a lei. Toda paixão que aproxima o homem da natureza animal o distancia da natureza espiritual.
E essa última, né? Fora da caridade não há salvação. Bom, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, Bons Espíritas, capítulo 17, item 4. Bom, gente, aqui eu encerro, né, essa simples apresentação. Espero que vocês tenham compreendido, que eu tenha conseguido passar para vocês da melhor maneira possível. E agradeço a todos mesmo por vocês terem me assistido. Muito obrigada, Luiz, pelo convite. Pode sentar aqui, sim. Tem uma foto aqui. Aqui não, aqui na frente do Deus. Eu vou repetir o que eu falei da primeira vez.